Antes de entrar na igreja do Reino de Deus, eu era uma jovem depressiva. E essa depressão surgiu porque devido ao lar que eu cresci, um lar conturbado. O meu pai e a minha mãe, eles brigavam tanto, e eles brigavam na nossa frente. E não era aquela briga leve, era aquela briga que eles se feriam mesmo. Nós víamos o meu pai, a minha mãe a sangrar, eles brigavam no quarto e acabavam saindo na sala ensanguentado. Essas brigas eu comecei a taxar o meu pai como maldoso e eu comecei a odiar o meu pai. Eu tinha mágoa do meu pai, comecei a odiar o meu pai. E não só isso, eu também comecei a olhar todos os homens para mim eram maus. Eram maus. E isso me fez muito mal. Eu já não confiava nem no meu pai. Eu olhava a minha mãe como uma sofredora. E o meu pai, o mal da família, o mal de casa. E aquilo foi gerando uma raiva, um ódio, uma mágoa. É até então que isso começou a piorar. Cada briga deles só piorava, só ficava mais para baixo. Tudo só piorava cada briga, cada situação. Então, até o ponto que eu me tornei uma jovem depressiva. Então, fui me afastando do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu já não saía fora para comer, era por obrigação. Minha mãe tinha que me obrigar a comer. Teve um dia, naquela dor que eu sentia muito, eu falei, eu vou me matar para acabar com essa dor de uma vez por toda. O que eu fiz? Chamei o meu irmão menor e dei-lhe dinheiro para comprar diazepam. Eu bebi uma lâmina, eu falei, hoje eu acabo com esse sofrimento. Eu bebi uma lâmina de diazepam. Eu só sei que o último comprimido que eu tomei, eu só sei que eu caí. Eu dormi e quando eu acordei, eu falei, estou viva. Novo. Então eu falei, por que eu não morri? Por que eu não morri? Minha mãe ficou muito preocupada e ela começou a me vigiar, a me controlar. Na segunda vez, quando eu mandei o meu irmão para ir comprar, ele não aceitou. Então estava vendo uma forma de cortar os meus pulsos. Só que eu nunca tinha coragem de cortar os meus pulsos. Mas eu falei, eu vou tentar fazer alguma coisa, eu vou beber lexívia, mas eu vou me matar, não vou continuar com essa vida. Aí teve uma vez que colocaram um programa de rádio em voz alta, colocaram na sala, então dava para ouvir no meu quarto. E tudo que falavam naquele programa da Igreja do Reino de Deus tinha a ver comigo, falavam da depressão, você que está aí, que acha que o teu problema não tem solução. As brigas na minha casa continuavam, mas agora eu deixei de olhar para as brigas porque eu tinha ódio, eu me achava feia, eu me achava... Praticamente agora o problema virou tudo para mim. O meu pai brigava, já não me importava, agora o problema era eu. Eu olhava para mim, eu era depressiva, não se amava, para mim a vida não tinha mais sentido. Aí o que aconteceu? Eu ouvi esse programa e falavam, você que está aí, que pensa que não tem mais jeito, que é o fim para ti, de repente você está depressiva, procura uma igreja mais próxima de ti. O que eu fiz? Eu falei, eu vou tentar. Procurei a igreja mais próxima da minha casa. No primeiro dia que eu assisti à reunião, eu já me senti bem. Eu continuei indo para a igreja. Aí entrei no grupo jovem. Lá no grupo jovem, eu tive que me abrir com alguém. Eu me abri com o responsável do grupo jovem, contei para ele toda a situação. Eu falei para ele que eu não gostava de mim, que na minha casa eram problemas constantes, que eu já tentei me matar. E eu perguntei para ele, será que a minha situação tem jeito? Eu contei para ele todo o problema, ele disse, gente. Aí eu participava das reuniões de libertação, tudo que o pastor falava era para mim. Então fui me libertando da depressão, passando dias, em um mês eu já estava liberta da depressão, já não era mais aquela pessoa depressiva e eu já notei uma diferença em mim. Só que eu era uma jovem magoada. Eu tinha mágoa do meu pai, porque o meu pai, ele
Depois daquelas brigas constantes, eu já nem prestava mais atenção nas brigas dele. Meu pai deixou de dormir fora, passou a dormir em casa. Mas eu olhava o meu pai com ódio, com mágoa. E isso, às vezes me dava vontade de falar assim na minha mãe: por que estás com ele de novo? Esse pai é um monstro, ele é um monstro. Então, só que eu continuava magoada com o ódio do meu pai. Então, lá nas reuniões, sempre o pastor falava também do batismo nas águas. Você que está aqui, que tem uma mágoa, que você odeia alguém, teu pai, teu irmão, alguém você odeia, você precisa se batizar nas águas. Deixar de ser essa velha criatura, se tornar uma nova criatura. Eu não entendia como fazer isso. Eu fui para o responsável do grupo jovem e lhe perguntei: Roberto, o que é o batismo? Ele me disse assim: o batismo é o sepultamento da velha criatura e o renascimento de uma nova criatura. Eu falei: obreiro, eu estou aqui, eu sou uma pessoa que tem muita mágoa do meu pai. Será que Deus ele vai me aceitar? Será que se eu me batizar eu vou ser uma outra pessoa mesmo? Porque era uma mágoa, um ódio que doía o meu coração, o meu peito doía. Doía quando olhava o meu pai, eu olhava o meu pai com um olhar assim. Se eu pudesse, eu matava meu pai. Eu matava o meu pai com a minha própria mão, porque eu tinha um ódio. Porque eu olhava assim, eles destruíam a nossa família. A nossa família estava destruída por conta dele. Eu fiz uma semana de propósito, eu falei: meu Deus, eu quero mudar, eu já não aguento mais, porque aquela mágoa me fazia tão mal, mas tão mal, que eu não era uma pessoa que tinha paz, feliz, não era uma pessoa completa. Então eu decidi, naquele dia o pastor batizou todos, quando chegou a minha vez eu falei: meu Deus, é hoje. O Senhor eu tenho que matar essa Dina, essa Leopoldina magoada, essa Leopoldina que tem ódio, que tem vontade de matar o pai. Então, quando eu fui mergulhada nas águas, eu falei: meu Deus, eu deixo tudo aqui. Eu quero levantar uma nova Dina, porque o meu peito doía. Eu falei: meu Deus, essa dor é terrível. Eu falei: meu Deus, é hoje. Quando o pastor me mergulhou e me levantou, eu falei: meu Deus, está consumado. É como se fosse um peso, aquele peso que eu carregava durante anos no meu peito, no meu coração. Saiu. E eu falei assim dentro de mim: ficou. A mágoa, o ódio pelo meu pai ficou ali. Ficou. Eu levantei uma pessoa mais leve. E com o desejo de chegar perto do meu pai e lhe pedir perdão. Aí, depois de tudo, voltei para casa. Naquele dia meu pai não veio. Outro dia, meu pai quando veio, comecei a ter já bons olhos no meu pai. Com relação ao meu pai, comecei a olhar ele bem. E teve um dia que eu cheguei e pedi mesmo perdão, falei no meu pai: eu te odiava. Eu tinha vontade de te matar. Com a minha própria mão. Eu não sei o que eu ia fazer, mas eu tinha vontade de te matar. Mas eu te perdoo. Eu pensava que o Senhor é que destruiu a nossa família. Mas depois eu fui compreendendo que um espírito que estava na minha casa. Eu pedi perdão e a convivência começou a melhorar. A minha convivência com meu pai começou a melhorar. Aí o tempo foi passando. Teve uma reunião de quarta-feira que o pastor falava do batismo com o Espírito Santo, mas antes ele falava do livro de Mateus 16, 26, onde fala do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da alma. Porque eu estava na igreja, ok, fui livre da depressão e também me batizei nas águas, tá tudo bem. Só que o diabo, como é tão astuto, o meu pai começou novamente a brigar com quem? Com a minha mãe. E a tendência era ter de novo aquele mesmo sentimento com o meu pai. Eu te puxa, perdoei. Já falei com o meu pai, já pedi perdão para ele, mas ele de novo esse problema. Então, aquela tendência de ódio, mágoa, ter maus olhos com meu pai, com relação ao meu pai, começou a voltar. Só que eu resisti. Sempre que eu tinha que para ter mais olhos do meu pai, quando eu era tentada a ter mais olhos do meu pai, eu lembrava: eu já fui batizada, eu já deixei aquela velha Dina
falei, Paulina, não, aquelas águas, então não posso voltar. Eu resisti. E não foi fácil. Aí começou a reunião de Pentecostes. Naquele dia eu busquei. Eu falei, meu Deus, eu não quero mais nada. Eu só quero a tua presença, eu só quero a tua presença, eu quero te conhecer. Eu não te conheço. Eu estou esse tempo todo na igreja, mas eu não te conheço. Não te conheço, então preciso te conhecer hoje. Esse vazio precisa ser preenchido. Aí eu busquei. Então chegou um momento, eu falei assim, Deus, testifica o teu espírito com o meu. Aí aconteceu. O batismo com o Espírito Santo, eu fui batizada naquele dia. Deus desceu em mim. Ele confirmou que eu, meu Pai, aquele vazio que eu sentia dentro da minha alma foi preenchida. Alegria sem explicação brotou dentro de mim. Eu queria chorar, queria rir. Era tantos sentimentos de uma vez só que eu não sabia exatamente o que fazer. Mas o ponto principal foi que Deus confirmou para mim assim, eu poderia ser mim. Hoje eu sou o teu Pai. Aquilo que nunca tiveste, eu vou dar para ti. A paz interior. E Deus falou isso para mim e eu fiquei tão feliz. Mas tão feliz que eu só queria que a reunião terminasse para poder falar para as outras pessoas aquilo que eu recebi. Porque era algo assim extraordinário. Quando eu fui batizada nas águas, não passei por aquilo, mas naquele dia foi algo extraordinário, incrível, que eu me lembro como se fosse hoje. E eu entendi o que faltava era Deus dentro de mim. E eu recebi naquele dia. Graças a Deus, a minha mãe também é agora alguém que aconselha, ela une a família, conversa, tem momentos que nós falamos sobre a palavra, tem momentos que sentamos para saber como é que um está. Hoje a minha família é diferente e eu também sou uma jovem diferente, graças a Deus. O Espírito Santo para mim é tudo. Sem o Espírito Santo não tem vida para mim. Hoje Ele é quem direciona a minha casa, a minha vida, a minha família. Deus é a minha base, o meu tudo.